bem-vindos aqui ao terceiro podcast da Sociedade Iota. Hoje vamos falar do tema de sucessão familiar. Este tema é essencial para o sucesso do presente e a preservação do seu legado. Eu sou Fábio Daniel, estou aqui com meus colegas José Mauro e nosso convidado Márcio Valentim. E entender a importância do planejar a sucessão de uma forma eficiente é um assunto bem crítico que muita gente não está priorizando, né? Fique ligado porque vai ser um episódio muito importante e você vai aprender muitas coisas novas. O Márcio Valentim, ele é advogado, habilitado no Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e DF. Tem 28 anos de experiência no mundo empresarial. Também agiu em empresas de grande e médio porte, dirigiu departamentos jurídicos regionais e nacionais, é graduado especializado em Direito Processual, Empresarial e Societário, sócio fundador da IDE, especializado em consultoria, assessoria jurídica, tributária, societária, financeira e em negócios. Desde 2008 passou a atuar com predominância em organização sucessória, societária, tributária e financeira nas empresas familiares. Atualmente, atende grupos de empresários em 9 estados brasileiros e, além de sócio controlador do grupo IDE, é conselheiro de empresas e de famílias empresárias em processo de sucessão familiar e ou empresarial. Muito bem-vindo, Márcio. Bem-vindo, Márcio. Obrigado. Para começar, vamos falar o que é sucessão familiar, né? E por que isso é tão importante? Sucessão familiar talvez seja um dos temas mais espinhosos, né? Dentro dos lares e das empresas, das famílias, né? É o momento em que o fundador, né, o patriarca ou a matriarca que criou um negócio, que gerenciou um patrimônio, ele tem que decidir como ele vai destinar esse patrimônio, né? Ele vai organizar esse patrimônio em vida e destinar isso de forma organizada a fim de gerar economia, a fim de evitar conflito entre os filhos, ou ele não vai fazer nada e vai deixar que os filhos se resolvam depois num processo de inventário, seja ele extrajudicial ou judicial. Então, sucessão, dentro da linha de pensamento que eu gosto de atuar, é organizar todo o patrimônio da família. Lembrando que patrimônio não é só terreno, casa, fazenda. O patrimônio é a empresa que foi construída, o acervo de um escritório de engenharia, o acervo de um grande consultório médico, de um grande escritório de advocacia, de contabilidade. Por mais que a gente esteja falando talvez de empresas de serviço, onde as pessoas acreditam que é um negócio pessoal, né? É um negócio que não se transfere, né? Porque como que o advogado vai transferir uma carteira de clientes, como que o médico vai transferir uma carteira de clientes, o dentista, o engenheiro. Mas tudo isso tem valor, né? E muitas vezes as famílias não dão o valor que isso tem, não considera isso como um patrimônio, não considera isso como um ativo que pode ser negociado, que pode ser vendido e que pode contribuir para a manutenção da história da família. E acaba achando que patrimônio é apenas imóveis, né, no Brasil, no exterior, é disponibilidade em dinheiro, é conta de previdência privada. Então, acho que o primeiro passo... Patrimônio intangível. Intangível. O primeiro passo é entender que o patrimônio vai além dos imóveis e do dinheiro, né? E que você, durante a vida, inclusive, você pode ter eventos de sucessão, né? Porque toda vez que você vende alguma coisa, você está sucedendo, você está transferindo aquilo para outra pessoa. E nesse momento que você está fazendo uma transação de sucessão como essa, né, a alienação de um bem, a aquisição de outro, já é um momento em que você pode estar mostrando para os seus filhos, para os seus herdeiros e futuros sucessores, como deve agir, como deve pensar. Então, sucessão é
na minha opinião, um dos temas mais difíceis de ser tratado nas mesas dos lares e nas mesas dos escritórios, das empresas, porque quem construiu o patrimônio, ele tem uma decisão muito difícil pela frente, e quem um dia poderá herdar esse patrimônio tem uma expectativa muito grande. Então, de um lado, você tem uma pessoa que às vezes sofre porque tem que tomar uma decisão que pode ser mais econômica, mais organizada e mais vantajosa, e do outro lado você tem as outras pessoas que criam uma expectativa, e muitas vezes essa expectativa não é a realidade, né? Porque muitas vezes as pessoas até discutem nas mesas, nos lares, nas casas, nos escritórios, as coisas boas, né? Compramos isso, temos mais isso, e ninguém discute se tem débito, né? Se tem alguma dívida que vai ficar para trás, né? Será que essa empresa que eu um dia vou herdar, ela tem dívidas? Será que a esposa ou o marido tem conhecimento dessa dívida? Será que os filhos têm conhecimento dessa dívida? Será que eu vou herdar uma fazenda que está devendo muito imposto ou que está alienada ao banco porque tomou um financiamento? Então, o assunto ele é espinhoso, ele é delicado, porque ele tem que quem se propõe a fazer sucessão tem que abrir corpo e alma, né? Ele tem que acabar falando, ou às vezes, o que ele não falou a vida inteira. Ele tem que mostrar aquilo que realmente como as coisas acontecem, para permitir que isso surja de forma natural e organizada. Realmente um assunto bastante desafiador, eu diria, né? Você usou espinhoso aqui para falar de outra forma. Você não sabe se é o advogado que faz ou é o psicólogo. Ô, Márcio, me diga uma coisa, se não houver esse planejamento adequado, quais são as complicações fiscais e as disputas que você tem observado aí no mercado que se manifestam a partir da ausência desse planejamento? Eu acho que um exemplo talvez mais simples para as pessoas entenderem, e até porque com essa enxurrada de notícia nos vários canais de internet que a gente está tendo hoje, né? Você tem dezenas de pessoas falando que organizar a sucessão em vida é um erro porque a reforma tributária vai mudar, e tem dezenas de pessoas falando que isso não é um erro, é uma necessidade porque isso não vai alterar. Mas eu acho que o que as pessoas precisam entender é que se você leva pela linha mais simples, né? Eu não vou planejar a minha sucessão, mas eu vou deixar um testamento. Não é assim? Eu sempre acreditei que era isso. Testamento, eu sinto muito dizer, mas testamento no Brasil não é igual filme que a gente vê na televisão. Ah, não? Não. E aí, Fábio, a primeira questão e na grande maioria dos casos, quando você tem a abertura de um testamento, esse testamento ele pode e normalmente surpreende algum herdeiro. E a primeira coisa que começa a ocorrer é a disputa para saber se o testamento é válido ou não é válido. Então, abre-se o testamento, e se alguém foi feito com juízo pleno, se foi forçado. Por que um ficou com um imóvel que vale mais do que o outro, se isso está certo, se isso está errado. Então, o primeiro passo é que no testamento você já tem uma disputa natural, né, que vai envolver sentimento de quem herda. Ou seja, pode ser questionado. 100%. A gente, na conversa que a gente teve, né, você explicava aqui, nos Estados Unidos, por exemplo, o testamento é lei. O que está escrito... A forma de direito é completamente diferente. Acontece daquele jeito. No Brasil, é como que um desejo, né? Até por isso ele chama de manifestação de última vontade, né? O testamento é a manifestação de última vontade. Então, eu tenho que saber, assim, a pessoa, quando fez essa manifestação, estava lúcida? Estava capaz?
a distribuição patrimonial que ela resolveu fazer ali, ela segue os requisitos mínimos da legislação brasileira. Algum herdeiro invadiu, ficou com uma parcela maior que ultrapassa a parte da disponibilidade, né? Porque se a pessoa tem um patrimônio determinado, não quer dizer que 100% daquele patrimônio, eu tenho um patrimônio X e eu tenho 2 filhos. Não quer dizer que cada filho vai receber 50. Né? Eu tenho uma parcela que a lei chama que estabelece como legítima, que aí sim isso vai ser destinado ao herdeiro, mas eu tenho uma parcela que é de livre movimentação. Né? É por isso que há tempos atrás, hoje, né, agora até que começa a surgir novamente em função do novo conceito de sustentabilidade, do novo conceito de compartilhamento, de contribuição, de retribuição pelas conquistas, você começa a ver pessoas fazendo doações de retribuição a outras pessoas. Mas antigamente era muito comum, né? Antigamente era o fazendeiro que reconheceu o trabalho de 40 anos de um vaqueiro e que deixou para ele uma casa, deixou para ele algumas cabeças de gado. A pessoa que deixou um imóvel para a igreja, que deixou um imóvel para um hospital. Então, isso era muito comum, hoje nem tanto. Né? E isso acontecia por quê? Porque a lei determina que você tem uma parcela que é disponível, que você pode fazer com ela, destinar ela a quem você quiser. Você tem um regulamento, um limite previsto na legislação. Percentual do patrimônio. Uma parte do patrimônio ela pode ser destinada livremente. E aí, essa destinação livremente, eu posso dar para a igreja, eu posso dar para o hospital, posso dar para uma fundação, posso dar para um asilo, posso dar para um sobrinho, posso deixar para uma. Quem é que normalmente orienta as famílias a respeito disso? Um advogado, um contador, um administrador? O mais comum é um advogado, né? Ou os profissionais especializados em gestão patrimonial. Esse é o mais comum. Né? E, evidentemente, o profissional especializado em gestão de patrimônio que tem formação jurídica, ele tem um pouco mais de conhecimento para poder ajudar nisso. Então, quando você pensa em um testamento, ele pode gerar um problema grande. Então, enquanto se discute se o testamento é válido ou não, se um herdeiro foi favorecido ou não, o patrimônio está travado. E aí, se você tem imóvel que precisa ser alugado e você não chega ao consenso de que vai ser alugar, imóvel que tem que ser vendido e não chega ao consenso. É por isso que às vezes você encontra, aí você anda pelas ruas do Brasil e vê assim, como é que faz sentido um imóvel nessa localização bem comum, né? Que poderia estar rendendo um aluguel de 50, 60, 100, 200 mil reais, né? Como que pode um imóvel desse estar abandonado? Né? E esse imóvel está abandonado gerando um passivo, né? Porque se os herdeiros estão brigando para saber quem vai ser o dono dele, ninguém está pagando IPTU, ninguém está pagando taxa de marinha, ninguém está pagando alvará, ninguém está pagando nada. Aí daqui a pouco começa a deteriorar. Olha o que está acontecendo nos centros das cidades brasileiras. Né? Quer dizer, o centro de São Paulo, na região da Estação da Luz, perdeu o valor completamente. Não só pelo problema social, mas também pela questão da qualidade dos imóveis. E isso vai para o centro do Rio, vai para o centro de Minas Gerais, para o centro do Espírito Santo, para o centro... Isso costuma demorar um tempo tal, Márcio, desculpa te interromper, que já passa para a geração seguinte. É muito comum você ter processos judiciais de inventário que estão com 20, 30, 40 anos de discussão. Aí já é o herdeiro do herdeiro brigando. Que já não tem nenhuma vinculação. E tem outro aspecto, né, Márcio, que é, tipo assim, a gente está falando da sucessão, mas, por outro lado, você tem que organizar, estruturar o patrimônio de uma forma que seja eficiente no presente. Sim. Né? Porque eu acho que o desafio que eu vejo são 2, né? Em realidade, o primeiro é como você prepara para a sucessão, mas, em realidade, você tem que estruturar as coisas para que hoje sejam eficientes, né? E que, de certa forma, estejam conectadas com a sucessão. Correto. Não é um tema, não são 2 temas independentes, né? Tem que existir uma consistência entre a estrutura de hoje
né, que busca eficiência, que busca benefícios com a sucessão. Né? Sim. Para tudo nós temos um custo. Né? Para tudo a gente tem... quando a gente fala em sucessão patrimonial, a gente vai ter o custo do imposto de transmissão, causa morte ou doação. A gente vai ter o custo de regularização dentro dos cartórios, né? Porque quando o imóvel é transferido, ele troca de titularidade, então eu tenho que fazer um novo registro. Existe um problema silencioso, que é o imposto de renda, né? Porque eu estou herdando um imóvel ou estou herdando o capital social de uma empresa que ele está com o valor defasado frente ao valor de mercado. Sim. Né? Então, apesar de pagar o ITCMD provavelmente sobre o valor atualizado, né? Apesar dos estados atualizarem o valor para poder gerar a cobrança do ITCMD, o pagamento do imposto de renda ele fica diferido. Quem vai pagar o imposto de renda é quem recebe e quando vai desfazer daquele patrimônio. Né? Então, se você considerar que o ganho de capital na venda de um imóvel ele começa em 15%, quanto do patrimônio pode ser perdido porque não foi feita uma organização? Se você considerar que receber aluguel na pessoa física começa em 15% e chega em 27,5%, por que não organizar este patrimônio dentro de uma empresa que tenha como finalidade a compra, administração, gestão de imóveis, para você pagar menos imposto de acordo com a legislação? Né? Por que não organizar a fazenda da forma que você também tem um benefício mais vantajoso? Então, se a gente pensar, quando se olha pelo aspecto financeiro, quando se olha pelo aspecto de transferência de problema para os filhos, organizar o patrimônio é muito mais barato, tanto na questão documental como na questão de tributação, como também contribui para deixar menos conflito. Né? Hoje, né, voltando a falar da enxurrada de informação, né, quantas pessoas estão indo hoje todos os dias nos cartórios fazer escritura de doação de imóveis para filhos? Achando que estão resolvendo o problema. Quantas pessoas estão fazendo isso? Quer dizer, eu dou o imóvel para um filho e fico com o usufruto dele. Isso não é uma boa medida? Se você não tiver como reverter isso, pode ser um problema. Porque imagina que você tem poucos imóveis e você planejou... Acho que Jorginho Guille, né? Sim. Eu planejei morrer, mas não morri. Morrer com 80, morri com 85, eu planejei morrer e gastar tudo em vida, mas, Deus falou assim, tu é bom, cara, fica mais um tempo aqui. Fica mais um tempinho aqui. E aí? E se você destinou todo o seu patrimônio em doação para os filhos e reservou o usufruto disso, e esse imóvel não está alugado, gerando renda, e você não tem uma cláusula que permite vender isso num problema de saúde, e aí você ficou doente, você precisa de uma assistência médica diferente, você precisa de um cuidado diferente, precisa ir para uma casa de repouso, precisa ir ter uma assistência maior. Por infelicidade, seus filhos não têm capacidade financeira derivada do trabalho deles para poder suportar isso, ou se tem, não há um entendimento emocional razoável entre eles para custear isso, né? E se um filho não quiser vender o imóvel que você deu em doação para cuidar de você? Como que você fica? Né? Então, quando a gente começa a falar de sucessão, e essa é a grande dificuldade, quem construiu o patrimônio, antes de tudo, ele precisa tomar uma decisão pessoal. Eu quero pensar nesse assunto e quero ser racional com esse assunto. Da mesma forma que eu fui racional na minha vida, que eu fui um empresário racional, que eu fui um produtor rural racional, que eu fui um profissional liberal racional, que eu soube medir quanto que eu ganhava e quanto que eu reinvestia para construir o patrimônio. Eu quero que isso tenha valor ou eu estou satisfeito com o que eu construí e depois meus filhos resolvam o problema, se eles vão brigar ou não, já não é problema meu que eu não vou estar aqui.
Se eles vão dar continuidade a isso, também não é problema meu, que eu fiz minha parte. Quer dizer, eu fui um pai que dei educação, estudou em boas escolas, teve oportunidade, teve isso, teve aquilo. Tá, mas quantos filhos estudaram nas melhores escolas do mundo, tiveram as maiores oportunidades do mundo, e hoje estão aí morando na casa dos pais ainda, ou estão sendo custeados pelos pais, porque esse filho começou 5 faculdades e não terminou nenhuma, ou ele fez 3 faculdades, mas não se identifica com nenhuma das carreiras. Ele vai para o mercado de trabalho, ele não consegue uma colocação naquilo que ele acha. Então, para que eu vou me esforçar tanto se eu tenho um patrimônio tão grande a receber? Né? Então, quando você... esse é o ponto inicial. Né? Eu quero ser racional, eu quero pensar de forma racional e proativa para que este patrimônio que eu construí, para que tudo isso que eu geri durante 30, 40, 50, 60 anos, né, para que isso seja transformado num legado e que possa custear talvez a manutenção dos meus filhos, a educação dos meus netos, que eu possa ter perenidade nisso, que eu possa multiplicar essa questão. Né? Não é difícil a gente encontrar no mundo todo, no Brasil, herdeiros hoje com 50, 60, 70 anos que nunca trabalharam na vida e que possuem um patrimônio gigantesco, mesmo passando 50, 60, 70 anos gastando dinheiro de forma absurda, eles não conseguiram gastar. Por quê? Porque na década de 30, na década de 40, na década de 50, né, pais de famílias racionais tiveram o cuidado de organizar esse patrimônio e proteger esse patrimônio para que ele perdurasse. Ô Márcio, desculpa te interromper, Fábio, tomar aqui, se atropelar. Esse é um relato muito instigante, né? Fico aqui pensando, ouvindo você falar, da sua experiência em muitas histórias familiares em diversos segmentos, em vários estados, na sua leitura hoje, onde começa isso? Essa que eu chamaria, essa ignorância a respeito do processo todo. Eu sei construir, eu sei tomar uma decisão racional para construir o meu patrimônio, a minha estrutura patrimonial. Onde que você percebe que falta essa questão da continuidade, da preparação dos meus filhos, dos meus netos? Onde existe essa descontinuidade a ponto de ter alguém com 50, 60, 70 anos que nunca trabalhou, usufruiu do legado toda uma vida? Onde é que se perde isso? Qual é a sua leitura? Eu gosto muito de pensar pelo conceito do medo. Né? Medo. Para mim, toda pessoa consciente e capaz, ela tem medo. Mas ela tem um medo que leva ela a ter cautela e prudência. Tomar ação, né? Então, o medo no sentido de ser cauteloso, no sentido não o medo de que paralisa, né? O medo que prevenir. Leva a tomar ação. E você tem pessoas que o medo vira pânico. Né? Então, eu acho que os criadores de patrimônio, os pais de família, eles se deparam com o medo. Né? Alguns conseguem entender que este medo de perder o controle sobre o patrimônio, esse medo de não mais estar à frente da gestão da empresa que ele construiu, esse medo de um dia ir visitar a fábrica, a empresa dele, e os funcionários não reconhecer ele mais, ele ir para a fazenda e ninguém reconhecer ele mais. Algumas pessoas entendem que esse medo ele pode não existir se ele tiver a cautela de planejar o processo sucessório dele. Então, eu organizo o meu patrimônio, eu transfiro esse patrimônio de forma organizada para os meus filhos, para os meus netos, mas eu mantenho a gestão sobre esse patrimônio. Isso seria o correto. Eu mantenho o controle administrativo sobre esse patrimônio e eu vou entregando esse controle
de patrimônio aos meus filhos à medida em que eles vão tomando pé do que eles estão recebendo e à medida que eles vão sendo capacitados para isso. Eu acho que essa é a chave, né? Ser Porque, capacitados para isso. Porque você imagina o seguinte, imagina que você é herdeiro de uma propriedade rural, né, e que essa propriedade rural, a cidade chegou nela. Então, você é empresário, né? Pô, meu sítio de lazer ou minha fazenda está dentro da cidade. Agora eu vou fazer um desenvolvimento imobiliário. Então, meus filhos não vão mais herdar um sítio ou uma fazenda, eles vão herdar 1.000 lotes, 2.000 lotes. Será que seu filho sabe que quando ele herdar 1.000 lotes, ele vai ter 1.000 carnê de IPTU para pagar? Ele vai ter que entender que ele precisa vender a prazo e à vista, que para vender a prazo ele tem que ter um contrato. Então, será que ele vai entender que ele vai precisar ter um advogado para assessorar ele, vai ter que ter um contador para assessorar ele, vai ter que ter alguém para ajudar ele? Será que isso foi passado para ele? Né? Então, quando você organiza o patrimônio e você estrutura esse patrimônio dentro de um modelo jurídico societário, onde você aproveita dos benefícios que a legislação oferece para você ter menos custo de transferência patrimonial. Ou seja, você está dizendo para estar todo legalizado. Não, 100%. Não tem nenhuma manobra. 100%. Né? Eu acho assim, todo mundo reclama da legislação brasileira. Né? O Brasil é o país que mais se paga imposto no mundo. Todo empresário gosta de falar isso. Né? Não é? Bom, o custo tributário de uma sucessão familiar no Brasil, se não for planejada, pode chegar a 20%, 25% do patrimônio. É mesmo? E se for planejada? Mas nos Estados Unidos custa 42%, né? E se for em alguns planejado, países da Europa custa 60%. Se for planejado, é difícil passar de 5%, 6%. Com tudo dentro, com os tudo, honorários com de consultoria, impostos. Tudo organizado. Essa informação, né? Olha só, Fábio, o que nós estamos falando? Hoje a gente tem que... acho que seria um momento interessante a gente falar. A gente falou muito das dores e dos digamos, dos problemas, da problemática, né? Mas seria interessante a gente entender um pouco, mas quais são os benefícios de ter um planejamento sucessório bem estruturado, e como esse planejamento sucessório pode ajudar as famílias a cuidarem o presente, mas também protegerem o legado, né? Que eu acho que uma das coisas que não é visualizada, ao menos esse foi um aprendizado para mim, desde que a gente começou a ter essas conversas, é que acho que muita gente pensa, não, eu trabalhei, eu construí um patrimônio, eu vou usufruir desse patrimônio enquanto eu viva. Tem que ter cuidado para saber quanto que você vai viver, né? Mas, por outro lado, existe uma sensação de que eu não tenho nenhuma obrigação de deixar esse patrimônio para a minha posteridade, vamos chamar assim. Mas eu acho que o que não está sendo visto, ou ao menos o que eu não estava vendo, era qual a minha contribuição para as próximas gerações minhas, né? Porque às vezes a gente chega numa idade que a gente quer contribuir, né? A gente quer contribuir para essa geração, mas a pergunta é: o que você quer contribuir para as próximas gerações? Eu acho que essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não se faz, né? E não é só dinheiro, não é só ativo, é mentalidade, valores, coisas intangíveis que foram a essência do que levou à construção desse patrimônio, né? Uhum. E eu acho que esse é o maior legado, né? Você falava do acervo, dos intangíveis, né? Que você construiu na vida. Eu acho que isso aí é uma coisa que, para mim, me levou para um nível de consciência diferente, entendeu? Então, fico feliz que eu estou ajudando você a não gastar tudo. Então, eu acho que seria interessante, porque é uma mentalidade diferenciada, de quais os benefícios de fazer um planejamento sucessório, né?
além do benefício econômico e financeiro, porque de forma indiscutível, né? Você organizar o patrimônio em vida, legalizar esse patrimônio e utilizar o que a legislação permite para você fazer e você preparar isso é muito mais econômico. Claro. Né? E o desdobramento disso, né? Porque o patrimônio organizado ele passa a ter um custo gerencial menor, né? Então, você tem esse ponto. O segundo ponto aqui, com a estruturação financeira, societária e tributária do patrimônio, você tem a oportunidade de eliminar alguns conflitos que são comuns e do dia a dia. Exemplo, eu construí uma rede de padarias. Eu tenho 3 filhos. 2 filhos nunca botam o pé na padaria. Não trabalham. 2 filhos têm sua vida independente, é médico, advogado, engenheiro, está vivendo sua vida e ganhando. Lógico que esses 2 filhos foram favorecidos pela minha condição de empresário, porque eu pude montar um consultório para ele, eu pude ajudar ele a montar a empresa dele e tal. Mas eu tenho um filho que carrega a pedra. Que carrega o negócio. Então, assim, eu como fundador eu tenho uma alegria. Eu construí um negócio e um dos meus filhos vai dar continuidade nesse negócio. A obra vai perpetuar. Vai perpetuar. Mas imagina o seguinte, enquanto eu sou dono, é uma empresa, é uma pessoa só, uma família só que vai tirar dividendos e lucros dessa empresa para reinvestir. Então, eu como pai, eu tiro e eu dou para os meus filhos o que eu quero. Na minha ausência, são 3 filhos que vão originar 3 famílias e que atualmente nós temos que entender e aceitar que o conceito de família mudou. Então, você tem família de casais héteros, você tem famílias de casais homoafetivos, você tem casais com identidade de gênero. Isso por si só já pode provocar um problema na família, né, entre os herdeiros. Mas você vai para o fato de que como é que o filho que herdou uma padaria, porque eu peguei o exemplo da padaria de propósito, né, porque veja bem, a padaria é um negócio que funciona 365 dias por ano. A padaria começa a funcionar 3h30, 4 horas da manhã termina 10, 11 da noite. E cada dia mais comum as padarias trabalharem 24 horas. Então, é um comércio que precisa ter dedicação plena. Aí você tem um filho que carrega essa situação, aí chega no final do ano, aparecem os 2 irmãos e fala assim, bom, o balanço da empresa está dizendo que nós tivemos 5 milhões de lucro esse ano. Então, se tivemos 5 milhões de lucro esse ano, me dê meu cheque de 1/3. Esse herdeiro que nunca esteve dentro do negócio, ele não sabe ler um balanço, ele não sabe interpretar um balanço, ele não sabe que parte desse lucro apontado como resultado ali não é dinheiro disponível. Parte disso está no estoque, parte disso está no maquinário, parte disso está no investimento. Parte tem que ser reinvestido, porque, afinal de contas, é o seguinte, se ele não der manutenção naquele forno, daqui a 6 meses ele não produz mais, ele não assa mais pão. Então, quando você organiza o patrimônio, você começa a entender o seguinte, bom, eu tenho que dar uma condição de administração para esse meu filho, para que ele possa tocar o negócio e que ele possa ser compensado por essa dedicação dele, mas compensado de uma forma que os irmãos entendam e que todos possam caminhar. Então, se eu organizo previamente isso, crio uma estrutura de administração, eu posso estabelecer que, olha, neste patrimônio aqui, que é a empresa, este filho vai ter a maior parte dele.
Agora, neste outro patrimônio, que é um imóvel, eu vou compensar. Este filho que ficou com a maior parte aqui vai ficar com a menor parte neste imóvel. Ou ele pode nem ficar com este imóvel. Então, eu começo a criar uma forma de distribuição do patrimônio que favorece os interesses individuais, né? Para que eu vou deixar? Para que eu vou deixar dos acordos de família? Acordo de família. Família. O acordo de família é o desdobramento, né? Eu acho que a maturidade do fundador, ele passa por também um outro desafio, né? Depois que ele aceita que ele quer fazer a sucessão, ele tem que aceitar, ele tem que determinar em que momento ele vai botar os filhos na mesa com ele, né? Uhum. Porque eu acho Porque que ele pode trazer todo mundo para a mesa para resolver como é que vai dividir o patrimônio, não consegue chegar num consenso nunca. acho que um dos desafios, e talvez muita gente pensa assim, é que eles, tipo assim, prefiro deixar essa bucha para que eles se resolvam e eu não me meto nessa confusão. Pois é, mas vamos lá. Mas em que grau o fundador ou o que gerou, que construiu esse patrimônio precisa do consenso? Nenhum. Isso. Eu acho que isso Nenhum. é importante, né? Porque ele tem que ter orientação jurídica. Exato. Ele tem que ter orientação jurídica. Porque vai ser muito difícil para que a destinação patrimonial não seja questionada. Siga os princípios Exato. da legislação e não seja questionada. Porque senão, eu acho que muitos cabeças de família, de patrimônio, talvez nem abrem essa possibilidade, porque, tipo assim, não quero lidar com essa Não bucha, quero lidar com esse problema. com esse problema. Né? Eu vou ter que eu vou ter que voltar a conversar com a minha ex-mulher ou com o meu ex-marido. Eu vou ter que botar os filhos do primeiro casamento com os filhos do segundo casamento na mesa. Exato. Eu vou ter que enfrentar uma série de coisas que talvez eu não esteja disposto a enfrentar. Exato. Então, eu posso, através de uma assessoria adequada, determinar o que eu quero fazer. Sim. E que o que é o direito de cada um. Né? Eu acho assim, em todo o planejamento sucessório que eu já tive a honra de participar, e já são mais de 150 nesses anos. Bastante. Graças a Deus. Eu tenho uma Sempre coisa... empresas, não tem famílias. Não, empresas, famílias e famílias e produtores rurais. E porque muitas vezes pode não existir uma empresa, né? Como tal. Não necessariamente é uma empresa produtiva. Não, pode ser eu já participei dinheiro. de processo de organização patrimonial onde o único patrimônio era um conjunto imobiliário. Eu acho que é importante para a audiência entender que não é só empresa. de empresas. Não só empresa. Né? Tem também toda a sucessão do ponto de vista de patrimônio. Né? Você foi um médico, por exemplo, que construiu um grande patrimônio. Bom, eu participei de um processo... A empresa é um tipo de patrimônio. Eu participei de um processo sucessório uma certa vez. Assim, eu achei que ia ser um dos mais simples e mais fáceis. E acabou sendo um desafio muito grande. Porque o titular, ele não tinha bens. Ele só tinha dinheiro. Só dinheiro. Ele só num determinado momento da vida dele, ele entendeu que seria mais fácil ele desmobilizar tudo. Ele falou assim, irmão, meus filhos não estão preparados para poder fazer a venda de uma empresa de forma correta, não estão preparados para vender imóveis de forma correta. Então é o seguinte, eu vou vender tudo, vou transformar isso numa quantia financeira e eu vou destinar essa quantia financeira. Então, assim, organizar o patrimônio não quer dizer que tem que ter empresa ou imóvel. Você pode ter só empresa, você pode ter imóveis, você pode ter só propriedade rural, você pode ter casos de algumas famílias que só todo o patrimônio está no exterior, não está no Brasil. Né? Por quê? Porque ou ele herdou lá fora, ou ele a família, num determinado momento, resolveu investir fora do Brasil. Então, você tem N situações, né, que você vai trabalhar. Né? Mas você tem que ter a certeza de que, quando você tem uma assessoria adequada, né, e esse é um ponto pessoal meu, eu não influencio
de forma alguma a tomada de decisão do meu cliente. Eu mostro para ele o que a lei permite que ele faça e o que ele não permite que ele faça, para ele deixar menos problema para os filhos e para a família. Agora, a tomada de decisão é toda dele, né? Se ele quer deixar os bens só para um, dinheiro só para outro, a gente vai medir, né? Porque assim, a legislação é engraçada no Brasil, né? Apesar da gente ter o conjunto de bens, né? Imóveis, dinheiro, empresa ou fazenda, quando você vai para o inventário, quando você vai para a divisão judicial ou extrajudicial, não importa o bem, o que importa é valor, né? Então você junta todos os bens, atribui um valor a ele e fala assim, o monte mor que vai ser partilhado é de 10 milhões de reais. Então eu tenho 3 herdeiros, eu tenho que destinar 3.333.000 para cada um. Mas não tem dinheiro. Só tem imóvel. Só tem empresa. Como é que eu faço? Essa partilha não é equitativa. Não pode não ser equitativa. E aí entra uma coisa que eu faço muita questão de orientar meus clientes e de tentar fazer ao máximo com que eles pensem dessa forma. Se você vai deixar um imóvel para um filho, deixa só para um. Não deixa imóvel para 2 filhos, para 3 filhos, não. Porque a hora de vender vai dar problema. Um pode estar numa situação melhor do que o outro e não quer vender, um pode ter uma visão de longo prazo maior que o outro, não pode vender. Tem os filhos, e aí você tem netos. Um que passa necessidade, está precisando vender, ou que está com um problema, precisa vender, e você deixou um imóvel pertencente a 3 donos. Consequentemente, você, para vender, precisa da assinatura de todo mundo. Né? E se o irmão faleceu e só tem a cunhada? Aí você precisa da assinatura da cunhada e dos herdeiros dele. Então, quando você for fazer a divisão patrimonial, a organização tente deixar o máximo possível de imóveis organizados de uma maneira que possa existir uma tomada de decisão individual. Né? Isso vai ajudar muito no processo. Destrava bastante. Né?